Muito bem-vindo. Abra sua Bíblia no último livro da Bíblia. Tem gente que já tremeu aí já. Apocalipse, pastor. Como é isso, pastor? Apocalipse, capítulo número 1. Apocalipse, capítulo 1. Nós vamos ler a partir do verso 9 até o verso 20. Tá bom? Apocalipse capítulo 1, verso de 9 a 20. Estou lendo na NVI. Vamos lá? Eu, João, irmão e companheiro de vocês, no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus. Estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. No dia do Senhor, achei-me no Espírito e ouvi por trás de mim uma voz forte como de trombeta que dizia: escreva num livro o que você vê e envie a essas 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Verso 12. Voltei-me para ver quem falava comigo. Voltando-me vi 7 candelabros de ouro, e entre os candelabros alguém semelhante a um filho de homem, com uma veste que chegava aos seus pés e um cinturão de ouro ao redor do peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve, e seus olhos eram como chama de fogo. Seus pés eram como bronze numa fornalha ardente, e a sua voz como o som de muitas águas. Tinha em sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. Sua face era como o sol quando brilha em todo o seu fulgor. Quando o vi, caí aos seus pés como um morto. Então ele colocou sua mão direita sobre mim e disse: não tenha medo. Eu sou o primeiro e o último. Sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre. E tenho as chaves da morte e do Hades. Escreva, pois, as coisas que você viu, tanto as presentes como as que acontecerão. Este é o mistério das 7 estrelas que você viu em minha mão direita e dos 7 candelabros. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Amém, meus queridos? Podem se assentar em nome de Jesus. Meus irmãos, nós estamos desenvolvendo desde o início do ano uma série de mensagens que busquem enfatizar a importância de nós resgatarmos na nossa agenda, ou reforçarmos na nossa agenda, as práticas espirituais, tão importantes, meus irmãos, para que a gente se mantenha vivo, ou viva, na caminhada com Jesus. Na primeira mensagem dessa série, nós enfatizamos a importância de nós separarmos tempo de qualidade em torno da palavra de Deus. E nós refletimos isso à luz do Salmo 1, de como é importante nós pararmos na nossa agenda tão agitada para meditarmos na palavra de Deus, seja de dia, seja de noite. Na segunda mensagem dessa série, nós enfatizamos, à luz de Marcos capítulo 1, verso 35 a 39, a importância de nós separarmos tempo de qualidade também para estar diante de Jesus em oração, para estarmos em conexão com o nosso Pai em oração. E nós observamos naquela oportunidade o exemplo maior, que é Cristo. E Cristo, mesmo sendo Filho de Deus, mesmo tendo livre acesso à presença do Pai, ele orava. E Jesus fazia da oração não um acessório na sua vida, mas algo de suma importância e algo prioritário. E ele separava momento, lugar exclusivo para estar diante de Deus. E eu espero, em nome de Jesus, que depois dessas 2 mensagens você já tenha percebido na sua agenda essa importância e intencionalmente destacado espaço nela para desenvolver o momento da oração e o momento da palavra. Hoje nós vamos falar uma outra prática espiritual de suma importância, que é o tempo da adoração. E como tema dessa mensagem, nós escolhemos redefinindo o tempo de oração como prioridade.
E eu queria falar dessa temática à luz dessa passagem aqui, porque eu não sei se você já teve a oportunidade de ler o livro de Apocalipse, mas às vezes a gente fica com medo de ler Apocalipse, mas o livro de Apocalipse você vai ver constantemente, diante das cenas que vão surgindo, diante da revelação, seja de João, seja da revelação dos anjos ou dos seres viventes, à medida que as coisas vão acontecendo, as pessoas veem, as pessoas ouvem e as pessoas se prostram. É um livro que constantemente você vai perceber, existe adoração. Seja na história onde João está, seja na eternidade, onde o céu se abre para que João enxergue. E se você parar para pensar, os dias em que o livro de Apocalipse foi escrito, eles não foram dias fáceis. João escreve essa carta para 7 igrejas, nós acabamos de ler. Esmirna, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Essas igrejas ficavam situadas na Ásia Menor, hoje a atual Turquia, um país que fica ali entre a Europa e a Ásia. E segundo Irineu de Lyon, que foi um discípulo de Policarpo de Esmirna, quem foi Policarpo de Esmirna, pastor? Foi discípulo do apóstolo João, foi bispo da igreja de Esmirna, uma das igrejas aqui da Ásia. Segundo Irineu, João escreveu esse livro no final do 1º século, talvez na década de 90, talvez 95. E quando nós puxamos a história, nós podemos perceber que nesse período, talvez a igreja passou uma das mais ferrenhas perseguições, das mais sangrentas. Quem está no domínio do Império Romano é um homem chamado Domiciano. E Domiciano decretou, estabeleceu uma lei em que ele se auto-intitulava Deus e que todos os súditos do império deveriam adorá-lo e reconhecê-lo como tal. Obviamente, a igreja resiste a esse decreto e começa a ser perseguida. Um dos primeiros movimentos de Domiciano é perseguir quem? Os líderes. João, nessa época, era o único apóstolo vivo, todos os demais haviam sido martirizados. E João é o único sobrevivente da escola apostólica, e Domiciano coloca João numa ilha prisional de Pátmos, uma ilha pequena, no mar Egeu, e João fica exilado, preso, e a igreja perseguida. Todas as vezes, ou todos os domingos que essa igreja se reunia, meus irmãos, pense bem, os pastores dessa igreja percebiam que faltava algum irmão, não porque o irmão ficou em casa sentindo fantástico, não porque o irmão fez uma viagem, foi para a roça, foi para o sítio, e não pôde vir para a igreja. As pessoas estavam faltando na igreja, porque estavam sendo ou presas ou mortas. A cada domingo faltava uma família, a cada domingo mães estavam chorando os seus mortos, pais, filhos, porque a igreja estava sendo perseguida e martirizada. E nesse contexto aqui, meus irmãos, de tamanha perseguição, a história diz, o texto diz para nós, que é nesse contexto que Jesus se aparece para João, que Jesus aparece e se revela para João, e nós encontramos João num domingo, talvez um domingo como esse, um domingo ordinário, é o dia do Senhor, e ele se coloca, diz o texto sagrado, que ele está numa posição de adoração, ele está adorando o verdadeiro Deus, ele está no Espírito, ele está diante do Senhor, e a ele é revelado que é Jesus quem de fato está no controle absoluto da história. Não é o imperador, não é o Império Romano, não é Domiciano que está no controle, é Jesus. É Ele que está no trono, é Ele que está no controle, é Ele que está conduzindo a história com mão de graça e de misericórdia. E diz o texto, diz a história, que Jesus está conduzindo tudo isso para uma consumação final, para estabelecer o seu reino glorioso. E essa verdade é a verdade que deve gerar profunda adoração, não somente no coração de João, não somente no coração das igrejas perseguidas e chorosas e enlutadas, mas também no meu e no seu coração. O fato de nós sabermos quem é Jesus
E a posição de Jesus deve gerar em nós a adoração. E nessa noite, meus queridos, eu queria destacar que o tempo de adoração, o momento em que nós nos achamos no Espírito, diante do Senhor, o momento em que nós nos colocamos em adoração diante de Cristo, de Deus, o tempo de adoração, em primeiro lugar, prepara os nossos ouvidos para ouvir a Jesus, prepara os nossos olhos para ver a glória de Jesus, e prepara os nossos corações para percebermos a soberania de Jesus. É isso que o texto nos ensina, esses três movimentos. Quando nós nos colocamos no Espírito, quando nós vemos, seja na igreja, seja na nossa casa, e de fato nós estamos ali, na posição de adoração, como João, achados no Espírito, nós estamos preparados a ouvir Jesus, nós estamos preparados a perceber Jesus, a presença de Jesus, e o nosso coração é realinhado a entender e a perceber que quem está no controle da minha vida, das nossas vidas, da nossa família, da história, dessa cidade, desse país, do mundo inteiro, é o Filho de Deus, que esteve morto e agora está vivo. Então, com sua Bíblia aberta, eu queria trabalhar esses princípios em nome de Jesus. O primeiro princípio que a gente aprende no texto é que o tempo de adoração prepara os nossos ouvidos para percebermos a voz de Jesus. O texto começa para nós no verso 9, eu, João, e diz, irmão e companheiro de vocês, em que, João? No sofrimento, no reino e na perseverança. Perseverança diante das circunstâncias difíceis, na perseverança em Jesus. João está dizendo que ele está escrevendo, não numa colônia de férias, não enquanto ele está de férias, de folga, ele está escrevendo porque ele está sofrendo, como aqueles irmãos também estão sofrendo em suas respectivas igrejas. Ele é companheiro deles, no sofrimento, no reino e na perseverança. E complementa o verso 9 dizendo, e por causa da palavra de Deus, e do testemunho de Jesus, ou seja, porque João não abriu mão da palavra de Deus, de viver segundo a palavra, porque ele não abriu mão de testemunhar que Jesus, ele é o Rei dos Reis, que Jesus, ele é o Filho de Deus, que Jesus, ele é o próprio Deus, e somente ele deve ser adorado, porque ele não abriu mão de testemunhar de Jesus. Ele se encontrava exilado na ilha de Pátimos. Com essas poucas palavras, meus queridos, João já demonstra para mim e para você, que a vida de adoração revela-se no dia a dia, quando estamos decididos a sofrer e a perseverar pelo reino, quando nós estamos dispostos a perder a liberdade, os bens, a segurança, o conforto, a própria vida se necessário, mas não negociar a palavra de Deus, e testemunhar de quem é Jesus. Aí começa a nossa caminhada de adoração. E quando percebemos então a vida de adoração, conforme João narra aqui para nós, ela tem o seu ápice no dia do Senhor. Verso 10, por gentileza, diz assim, no dia do Senhor. Que dia do Senhor é esse, meus irmãos? Domingo. É o dia de domingo. Os apóstolos consideravam o dia do Senhor, o domingo, o primeiro dia da semana. No dia do Senhor, achei-me no Espírito. João está dizendo que no dia do Senhor, ele se colocou numa posição de adoração. O achar-se no Espírito é o se colocar numa posição de adorar a Deus no Espírito Santo, porque é dessa forma que os verdadeiros adoradores adoram a Deus, é no Espírito e na verdade da palavra. E João se encontra no domingo, no Espírito, achei-me no Espírito. A vida de adoração, meus queridos, quando nós olhamos aqui esse texto, nós aprendemos que a vida da adoração, ela não tem início no domingo, ela não tem início no culto, ela não tem início na performance musical, pelo contrário, a vida de adoração revela-se de segunda a sábado,
De segunda a sábado, quando nós sofremos e perseveramos pelo reino. De segunda a sábado, quando nós não abrimos mão da palavra do Senhor. De segunda a sábado, quando nós trabalhamos. De segunda a sábado, quando nós criamos filhos. De segunda a sábado, quando nós cuidamos do nosso lar. De segunda a sábado, quando nós amamos o nosso cônjuge. De segunda a sábado, quando nós fazemos tudo o que nós fazemos conforme a palavra de Deus, e nós não abrimos mão da palavra de Deus, seja em que área for. A vida de adoração, segundo João nos apresenta, ela não começa domingo, ela tem o seu ápice no domingo. Ela tem o seu ponto maior no domingo, mas ela não começa domingo. A gente vem trabalhando de segunda a sábado, e quando chega no domingo, a gente expressa toda a nossa adoração e tem o nosso coração realinhado, tem o nosso coração construído, reformulado, amadurecido, para a gente voltar a viver a semana de segunda a sábado na presença de Cristo. A vida de adoração tem essa expressão maior, quando nós decidimos acharmos no Espírito, ou ser achado pelo Ele, a buscar o Espírito Santo, a ser cheio e guiado pelo Espírito. Não tem nada a ver com o estilo de música que nós cantamos. Não tem nada a ver, meus irmãos, com o ritmo, com a melodia das músicas que nós cantamos, mas tem a ver com a disposição dos nossos corações, de realmente entrarmos neste lugar, ou em qualquer lugar que for, e nos acharmos no Espírito. É dessa forma, diz o texto, no verso 10 e no verso 11, quando João se acha nessa posição, onde ele se entrega, onde ele busca, onde ele se lança no Espírito, que ele tem a percepção de ouvir Jesus Cristo. Veja comigo o verso 10 e o verso 11. E que ouvi por trás de mim uma forte voz, como de trombeta, que dizia: escreva no livro que você vê, e envie às 7 igrejas, em Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. É quando João está nessa posição do Espírito, é quando João está na posição da adoração, que ele tem a clara percepção da voz de Jesus para ele. É quando João se acha no Espírito, se deixa envolver pelo Espírito, que os seus ouvidos espirituais tornam-se sensíveis, meus irmãos, a ouvir Jesus, a ouvir a Cristo, a voz de Jesus lhe concedendo direção, alinhando a sua missão, abrindo os seus horizontes e fortalecendo a sua vocação. Talvez João está naquela ilha achando: acabou o meu ministério, acabou a minha vida, não tem mais futuro a partir daqui, só tem passado. Talvez João está preso naquela ilha sem nenhum tipo de esperança, até o momento em que ele se coloca no Espírito e ele ouve a voz de Jesus. E como é que nós queremos ouvir a voz de Jesus, meus amados? Se nós também não nos colocarmos nessa posição do Espírito. É quando nós nos achamos no Espírito, é como nós nos colocamos na posição de adoração, é como nos deixamos envolver pelo Espírito, é quando buscamos a Deus mais do que qualquer outra coisa, que a palavra de Jesus se torna mais clara e nítida para nós. Meus amados e queridos irmãos, como é que nós vamos querer ouvir a voz de Jesus quando a nossa posição de adoração é tão barulhenta, é tão displicente, é tão negligente, é tão distraída, meus irmãos? Como é que nós vamos querer ouvir a voz de Jesus em momentos de adoração, se a nossa posição de adoração ou de adorador limita-se a julgar a performance musical? João percebe a voz de Jesus quando ele simplesmente se acha no Espírito. Se o nosso maior desejo é ouvir a voz de Deus, de Jesus, se o seu maior desejo é ouvir a voz de Jesus de maneira clara,
Eu e você, nós precisamos nos colocar em posição de adorador. Se nós queremos ouvir a voz de Jesus, nos guiando, nos fortalecendo, nos exortando, nos ensinando, nos moldando, nos amadurecendo, nós precisamos nos colocar na posição de verdadeiros adoradores. Gente que se acha, não na carne, mas no Espírito Santo. Gente que se deixa envolver, gente que se deixa encontrar, gente que se deixa guiar pelo Espírito Santo, meus irmãos, porque o Espírito Santo é quem nos apresenta Jesus, e quando o Espírito Santo nos apresenta a Ele, a gente consegue ouvi-lo. Se a gente não se colocar nessa posição de adorador, prostrados, a gente vai entrar e a gente vai sair de momentos como esse, e a gente não vai perceber a voz de Jesus. E se a gente não percebe a voz de Jesus, a nossa vida não é realinhada, a nossa vida não é transformada. O grande desafio que João nos ensina em primeiro lugar é buscar em momentos como esse se achar no Espírito, a disposição de se colocar no Espírito para ouvir a voz de Jesus. Em segundo lugar, o tempo de adoração prepara os nossos olhos para percebermos a presença de Jesus. Porque se em momentos de adoração a gente consegue ouvir melhor Jesus, em momentos de adoração a gente consegue perceber também a presença de Jesus, de que Jesus está aqui, de que Jesus está no meio da sua igreja. Veja comigo, porque o verso 12 diz assim, João narra: voltei-me para ver quem falava comigo. Ele olha para trás e perceba que a sequência aqui dos movimentos: primeiro, a gente acha-se no Espírito. Segundo, em seguida, a gente ganha a sensibilidade de ouvir Jesus, de perceber a voz de Jesus. O que Jesus está dizendo para nós, o que Jesus está falando para você, o que Jesus está falando para a sua igreja. Em terceiro lugar, nós passamos a perceber a nítida presença de Jesus ao nosso lado. Quantas vezes nós entramos em momentos como esse, a gente entra, a gente sai, sem perceber que Jesus está aqui, sem perceber que Ele está passeando no meio da sua igreja, sem perceber que Ele está se movendo no meio da sua igreja. E como Marta, a gente fica preocupado com tantas coisas que a gente não percebe que Jesus está bem ali perto da gente. A gente não está aos pés dele, a gente não ouve, a gente não se prostra. Veja comigo que a partir do verso 12, a parte B, que João narra com as seguintes palavras o que ele está enxergando, o que ele está vendo, meus irmãos. Ele diz: voltando-me, vi 7 candelabros de ouro, e entre os candelabros alguém semelhante ao Filho do Homem, com uma veste que chegava aos seus pés, e um cinturão de ouro ao redor do peito. Ele começa a descrever, e quando João tem essa visão gloriosa de Cristo, dos candelabros e de Jesus, 2 lições saltam aos nossos olhos aqui. Em primeiro lugar, diante dessa visão, diante dessa contemplação que João está tendo, quando ele se coloca no Espírito, na posição de adorador, em primeiro lugar eu aprendo que o achar-se no Espírito faz com que João perceba a presença gloriosa de Jesus no meio da igreja. Gente que não se coloca na posição de adorador, ele percebe tudo. Ele percebe se o som está bom ou se não está. Ele percebe se a pessoa desafinou ou se não desafinou. Ele percebe o irmão que está do lado, que está atrás, que está na frente. Ele percebe a hora que o culto começa, a hora que termina. Ele percebe todas as coisas, mas não percebe a presença clara, gloriosa, espetacular e apoteótica de Jesus. O texto diz para nós, no verso 12, a parte B, e no verso 13, a parte A: voltando-me, diz João, vi 7 candelabros de ouro, e entre os candelabros alguém semelhante ao Filho do Homem. O verso 19 e o verso 20 diz para nós que esses 7 candelabros significa as 7 igrejas. Em outras palavras, João está dizendo que esse Filho do Homem, que é Jesus glorificado, ele está entre
os 7 candelabros. Ele está entre a igreja, ele está presente na igreja. Cristo está mostrando a João, o pastor dessas igrejas, o bispo dessas igrejas, que a despeito das circunstâncias que eles estão, das oposições, Ele, Jesus, está no meio da sua igreja. Ele está caminhando no meio da sua igreja, para fortalecer a igreja, para abençoar a igreja, para exortar a igreja, para conduzir a igreja, para orientar a igreja, para acolher a igreja, para conduzir a igreja. Cristo está na igreja. Se a gente percebe ou não que Cristo está entre nós, é um problema nosso, do nosso coração, meus irmãos, mas Ele está. Diz o texto sagrado que Ele está, e a pergunta que eu faço é: será que essa verdade gloriosa de que Cristo, de que Jesus está no meio da sua igreja, vale apenas para as igrejas da Ásia? Será que Jesus só está presente naquelas 7 igrejas? Ou será que isso é uma verdade para a igreja dos nossos dias? É claro que João está usando essas 7 igrejas da Ásia como um símbolo, como uma representatividade de todas as igrejas espalhadas pela face da terra em todos os tempos. Em outras palavras, Cristo também está no meio da igreja batista da graça. Cristo está aqui entre nós, meus irmãos. Talvez sentado em um desses bancos aí, talvez em pé, talvez nos observando em pé ou sentado, mas Ele está passeando, Ele está no meio da sua igreja. E a única resposta, meus irmãos, que eu encontro para essas perguntas, de que Jesus está no meio da sua igreja, e de como nós podemos perceber a presença de Jesus, é entendermos que nós precisamos nos colocar no Espírito. Porque é no Espírito que João percebe. Se nós entrarmos na igreja com a mesma disposição do coração quando nós entramos num cinema, ou quando nós entramos num teatro, ou quando nós entramos num clube social, a gente vai entrar, a gente vai sair, e a gente não vai perceber Jesus. E se a gente não perceber Jesus, os nossos corações continuam desalinhados, disfuncionais, porque a presença gloriosa, é a presença espetacular de Jesus no meio do seu povo que nos fortalece. É isso que João vai nos ensinar na segunda lição. Porque o texto continua. E João vai nos ensinar que achar-se no Espírito faz que João perceba a presença fortalecedora de Jesus. Perceba comigo o verso de número 16, a parte A. Olha o que João vê de Jesus. Depois que ele descreve todas aquelas características, ele está com uma veste gloriosa, ele tem o cinturão de ouro, ele tem, os seus cabelos são brancos, indicando santidade, ele tem olhos como chama de fogo. Ele descreve tudo isso, essa visão gloriosa, apoteótica de Jesus. João percebe um detalhe, meus irmãos, que só entendendo o que esses irmãos estão passando, a gente pode compreender a magnitude dessa afirmação e dessa visão que João está tendo. Porque João vê, verso 16, a parte A, que esse Jesus glorioso tinha em sua mão direita 7 estrelas. Na mão direita de Jesus, ele tem 7 estrelas, e aí você se pergunta, o que significa essas 7 estrelas? Versículo 19 e versículo 20 vai dizer, representam os anjos da igreja.
E eu me uno à maioria dos intérpretes desse texto que dizem que os anjos dessa igreja são os líderes, os pastores dessa igreja, os mensageiros dessa igreja. Em outras palavras, João está dizendo que Jesus é aquele que tem os pastores na sua mão direita, os pastores que estão sendo perseguidos, os mensageiros, os líderes, inclusive o próprio João, que está exilhado na ilha de Pátimos. Ele está vendo Jesus com a vida deles em sua mão direita, trazendo segurança, trazendo fortalecimento, trazendo encorajamento, dizendo: João, não tenha medo, porque a tua vida, a vida de cada líder dessa igreja que está sendo perseguida, está nas minhas mãos e ninguém pode arrebatá-las. Isso traz segurança. E da onde é que João bebe, meus irmãos, dessa expressão mão direita? O que isso significa, pastor? João está bebendo de Isaías. Isaías, que é um profeta messiânico, que falou muito acerca da vinda de Jesus. Isaías 41, verso 10. Beba comigo das escrituras com bastante calma, para você entender a magnitude que Jesus está mostrando para João. Isaías 41, 10 diz: por isso não tema, não tema, pois eu estou com você, não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Veja comigo as palavras: eu o fortalecerei, eu o ajudarei, e eu segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Vá para o verso 13. Pois eu sou o Senhor, o seu Deus, que o segura pela mão direita, e lhe diz: não tenha medo. Mais uma vez: eu o ajudarei, não tenha medo. Ó verme Jacó, ó pequeno Israel. Quantas vezes, meus irmãos, em momentos da nossa caminhada, nos sentimos como vermes, como o povo de Israel estava se sentindo também exilhado, como João talvez estivesse se sentindo exilhado na ilha de Pátimos. Quantas vezes as circunstâncias nos pressiona, nos esmaga, nos sentimos desesperançosos, nos sentimos tão pequenos, tão fracos, tão vulneráveis, tão impotentes. Quantas vezes nós enfrentamos situações que são inadministráveis e a gente não sabe como resolver, a gente não vê solução. Quantas vezes nós estamos atravessando labirintos que a gente não vê uma porta de saída, uma porta de fuga. Talvez esse era o caso de João. Ele está numa ilha prisional, está isolado do mundo. À sua volta só tem mar, só tem água, não tem saída, não tem como fugir. Talvez os pastores daquelas igrejas estivessem dessa forma: o que vamos fazer? Nós não temos força para lutar contra o grande império romano. Está arriscado a igreja acabar aqui na Ásia, porque eles são mais fortes do que nós. Mas quando João se coloca no Espírito, meus irmãos, quando ele se coloca na posição de adoração, o céu se abre, e ele tem uma visão de Jesus, e ele percebe Jesus, não um Jesus enfraquejado, castigado lá na cruz, mas o Jesus glorioso, o Jesus espetacular, o Jesus glorificado, o Jesus soberano, o Jesus todo-poderoso. E esse Jesus de João tem na sua mão direita as 7 estrelas, a sua vida, a minha vida, a nossa casa, a nossa família, o nosso casamento, os nossos filhos, a nossa parentela, a nossa saúde está nas mãos direitas de Cristo. Louvado seja Deus. Não tenha medo, igreja, não tenha medo, porque a sua vida está nas mãos direitas, na mão direita do Todo-Poderoso. Mas só aí só consegue perceber isso, meus irmãos,
quando em momentos como esse, a gente se acha no Espírito e em adoração. E por último, o texto vai nos ensinar que o tempo de adoração prepara nossos corações para percebermos a posição de Jesus. Qual é a posição que Jesus ocupa agora na história? Veja comigo que o verso 17, a parte A, diz assim para nós: quando vi, João falando, quando vi, caí aos seus pés como morto. Eu não sei se você já pegou aí a sequência desse texto. O texto começa com João se achando, ok? No Espírito. O texto começa com adoração, com João no domingo adorando. Ele se acha no Espírito. Em segundo lugar, a sequência ele começa a ouvir Jesus. O terceiro movimento, ele começa a perceber Jesus, ele tem uma visão de Jesus. E o quarto movimento, ele volta novamente para a posição de adoração. É um ciclo. Porque quanto mais a gente adora, quanto mais nos colocamos em momentos, em lugar, em posição de adoração, com o nosso coração no Espírito, para ouvir Jesus, para adorar Jesus, para escutar Jesus, para ser moldado por Jesus, e nós nos rendemos prostrados diante desse Jesus, Ele fala com você, Ele fala conosco, Ele se apresenta a nós ganhamos uma nova imagem de Jesus, e nós percebemos Jesus, e quanto mais a gente ouve Jesus, quanto mais a gente percebe Jesus no nosso dia a dia, mais nós voltamos para o mesmo lugar, caímos aos pés de Jesus. E para mim essa imagem aqui representa o que realmente significa adoração. Adoração não é simplesmente você pular de alegria diante do Senhor, de você fazer estardalhaços espirituais. Adoração, em outras palavras, é você e eu vivermos aos pés de Jesus. E interessante que quando João se coloca aos pés de Jesus, o que acontece? Verso 17, a parte B. Então ele, Jesus, colocou a sua mão direita. Perceba, a mesma mão direita que segura, que dá segurança aos líderes, à igreja, é a mesma mão que agora vem sobre João. Eu fico imaginando essa imagem, João prostrado, caído como morto, completamente rendido, e o Jesus glorioso vindo até ele e tocando com a sua mão direita. É isso que o texto está dizendo. E o que é que Jesus diz para ele? Não tenha medo. Eu sou o primeiro e o último. Sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre. E tenho nas minhas mãos, eu possuo as chaves da morte e do Hades. O Hades é o mundo dos mortos. Em outras palavras, Jesus está dizendo: olha, João, não tenha medo não. Eu sou o primeiro e eu sou o último. Eu sou o alfa, eu sou o ômega. Eu sou eterno, João. Antes que houvesse qualquer elemento da realidade, eu sou o primeiro e eu sou o último. Sou eu que guio, que direciono a história segundo a minha vontade. Eu sou o primeiro, eu sou o último. Eu estive morto, mas eu venci a morte. Eu tenho autoridade sobre a morte. Inclusive, eu tenho nas minhas mãos a chave da morte e do mundo dos mortos. Sou eu que domino tudo. Por isso, João, não tenha medo. Eu fiz um levantamento, meus irmãos, meio que maluco. Eu busquei em toda a Bíblia essa expressão não tenha medo. Onde é que ocorre isso? E eu percebi que essa expressão não tenha medo ou não tema ocorre em toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, cerca de 58 vezes. Desde Gênesis a Apocalipse. A primeira pessoa a ouvir isso, não tenha medo, foi Abraão. De Abraão a João, o apóstolo. De Gênesis a Apocalipse.
Toda a Bíblia, Deus está dizendo para o seu povo, está dizendo para a sua igreja, está dizendo para a sua noiva: não tenha medo, a despeito da circunstância que você está enfrentando. Não sei, João, pelo amor de Deus, João, você está exilado, a igreja está sendo perseguida, a igreja está sendo martirizada. Não tenha medo, João, não tema, João, você está preso, mas a palavra não está presa, você está exilado, mas o evangelho não está preso. Escreva para as igrejas, escreva, João, de que eu sou o primeiro, eu sou o último, eu sou o alfa, eu sou o ômega, eu estou com o controle e eu tenho as chaves da morte e do inferno nas minhas mãos. E quando João percebe isso, meus irmãos, eu aprendo duas coisas. Em primeiro, é quando João está nos pés de Jesus, que ele recebe uma palavra de consolo. Não tenha medo. Jesus está dizendo para você: não tenha medo não. Eu não sei quais são os desafios que você vai enfrentar, que você tem enfrentado. O grau de dificuldade, Jesus está dizendo: não tenha medo. Eu sou o Rei soberano, eu estou no controle. Eu sou o Todo-Poderoso. Não são as circunstâncias que são termômetros do meu amor e do meu cuidado para você. Eu estou cuidando de você. Segundo, é quando João está aos pés de Jesus, na posição de adoração, que ele ganha a percepção de que Jesus, ele é o soberano. De que ele está sentado no alto trono, reinando soberanamente sobre cada detalhe da sua igreja e sobre cada detalhe do universo. Quando Jesus diz para João: eu sou o primeiro, eu sou o último, eu sou aquele que vive, estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre. Perceba as palavras, meus irmãos. Ele diz: eu sou. Isso te faz recordar alguma coisa? Quando Moisés está lá no Êxodo sendo chamado, ele está com medo, ele se sente tão limitado. Tamanha é a responsabilidade e a missão que Deus está colocando nele. Ele diz: Senhor, não tenho como. E Deus fala para ele: eu sou o que sou. Eu sou maior do que Faraó, eu sou maior do que o Egito. E Jesus está dizendo para João: eu sou o primeiro e eu sou o último. Eu sou aquele que vive. Jesus, ele é o grande eu sou, do Êxodo 3,14. Jesus é o primeiro e o último. Da onde que João está bebendo disso, meus irmãos? Dessa imagem de primeiro e último. Isaías 48:12. Em Isaías 48:12 é o Senhor, o Deus da aliança, que é o primeiro e o último. Agora Jesus está dizendo: eu sou o Senhor, eu sou o Deus do Antigo Testamento, eu sou o Deus que chamou Abraão, eu sou o primeiro, eu sou o último. Fora de mim não há Deus, eu estou no controle. Jesus está dizendo para João, e Jesus está dizendo para nós também, meus irmãos, que é Jesus e não César que é o grande eu sou, que é Jesus e não César que é o primeiro e o último, que é Jesus e não César que esteve morto, mas agora está vivo para todo sempre, que é Jesus e não César que tem as chaves da morte e do Hades, que é Jesus e não César que diz: eu sou o alfa, eu sou o ômega, o que era, o que há de vir, o todo-poderoso. Quem está no controle não é César, não é Roma, é Jesus. É isso que João quer, é isso que Jesus quer falar para João, é isso que Jesus quer falar para a igreja que está sendo perseguida, e é isso que Jesus quer falar para mim, para você hoje. Eu estou no controle da sua vida. Eu estou no controle da sua história. Agora a gente só vai perceber isso, gente. Os nossos olhos só vão conseguir perceber isso se nos encontrarmos no ambiente da adoração.
Porque fora do ambiente da adoração, talvez aqueles irmãos entendessem que quem está no controle é César. Fora do ambiente da adoração, os nossos olhos, eles só enxergam o mundo sensível, e no mundo sensível quem está no controle é Roma. Mas quando a gente vem em momentos como esse aqui, e a gente se arruma com a nossa melhor roupa, para se apresentar diante do Senhor, e a gente adora, e a gente chora, e a gente se prostra, os nossos olhos se abrem para uma outra realidade, e nessa outra realidade a gente percebe que quem está no controle não é Roma. Quem está no controle não são os poderosos dos nossos tempos, não é Donald Trump, não é o grupo Hamas que está no controle, não é a política da direita ou da esquerda, não é Lula, não é Bolsonaro que está no controle, não são os congressistas, não são os ministros do STF que estão no controle, não são as autoridades públicas que estão no controle, não são as facções criminosas que estão no controle. Quando nós entramos nesse ambiente aqui, nós empreendemos, nós percebemos que quem é o primeiro e quem é o último, quem é o alfa e quem é o ômega, quem é o todo-poderoso, é Jesus. E quando a gente percebe isso, meus irmãos, o nosso coração é renovado. E eu fecho a mensagem dessa noite com 2 perguntas. Mesmo em momentos de dificuldade e adversidades, não abra mão do tempo de adoração em sua vida. Não abra mão. Achar-se no Espírito tem sido uma prioridade na sua vida, na sua agenda? Com que disposição nós temos frequentado lugares como esse? Com que disposição nós estamos trabalhando, dirigindo, trafegando pelas ruas dessa cidade? Para você entender que não existe lugar para que isso aconteça, João está numa prisão. E é lá que ele vê o Senhor. Estar em momentos como esse é uma prioridade na sua vida? Qual foi o último dia, qual foi o último momento em que você se encontrou nessa posição, em que você se prostrou e se lançou aos pés de Jesus como morto, em adoração? Segundo, faça do tempo de adoração o momento em que você abre o seu coração para que com sensibilidade e reverência você ouça Jesus, você perceba a presença de Jesus e o seu coração seja ensinado de quem é que está no controle, é Jesus. Em outras palavras, acalme o teu coração. Tenha momentos em que você se acalme diante do Senhor para que você ouça. Para que você perceba, meus irmãos. Vamos orar? Chama o ministério de louvor. Os diáconos já se coloquem em posição. Senhor Deus, nesta noite, meu Pai, nós queremos te pedir que o Senhor quebrante o nosso coração, que o Senhor nos leve, meu Deus, a estarmos nessa posição que João se encontrava, num achar-se no Espírito.
Meu Deus, nós queremos momentos mais como esses. Nós precisamos de momentos mais como esses. Onde nós estejamos completamente conectados a Ti, lançados aos Teus pés, como mortos, vulneráveis. Quebra toda a dureza do nosso coração, Pai. Aquece o nosso coração e não deixe que a gente se acostume com a frieza, a indiferença. Não permita que a gente se acostume a vir em momentos como esse aqui, Senhor, e não perceber que o Senhor está aqui. Não permita, Senhor, que a gente venha em momentos como esse sem que a gente entenda que o Senhor está falando conosco, para nos encorajar, para nos exortar, para nos ensinar, mostrando para nós de que a gente não precisa ter medo das circunstâncias. A nossa vida não é um barco à deriva, a nossa vida está nas mãos do grande Eu Sou, e Ele sabe o que faz. Mas a gente só consegue compreender isso quando a gente adora, e é isso que nós somos, Senhor, adoradores. E é isso que nós queremos ser, adoradores. Adoradores que Te adoram em espírito e em verdade. Em nome de Jesus Cristo. Amém.